Uma menina sem abrigo empurrava um carrinho de compras com bebés gêmeos pela neve, quando o bilionário abriu a porta do seu hotel e deu de caras com um segredo que lhe partiu o coração. O vento uivante cortava o silêncio da noite, carregando flocos de neve que dançavam sob o brilho pálido dos candeeiros de rua. No meio deste cenário de inverno implacável, uma pequena figura solitária movia-se com determinação. Beatriz, uma menina de apenas 5 anos, empurrava um carrinho de compras enferrujado, os seus dedinhos a agarrar com firmeza as barras de metal gelado. Dentro do carrinho, embrulhados em cobertores finos e gastos, jaziam os seus irmãos gêmeos de 6 meses, os seus rostinhos avermelhados pelo frio a espreitar por entre as camadas de tecido, os olhos grandes fixos na sua irmã mais velha, que lutava contra a tempestade. Beatriz parou por um momento, ofegante, a sua respiração a formar pequenas nuvens no ar gélido. Olhou para os bebés, o seu coração a apertar-se ao ver os seus lábios a tremer. Cuidadosamente, ajustou os cobertores, tentando protegê-los do vento implacável. "Vai ficar tudo bem", sussurrou ela, a sua voz quase engolida pela tempestade. "Vamos encontrar um lugar quente, eu prometo." Um flashback súbito invadiu-lhe a mente. O abrigo precário onde tinham passado as últimas noites, o teto a pingar, as paredes finas que mal os protegiam do frio, o chão duro onde dormiam amontoados. Beatriz abanou a cabeça, afastando a memória. Não podiam voltar para lá, não com o inverno a tornar-se cada vez mais rigoroso. Reunindo as suas últimas reservas de força, Beatriz continuou a empurrar o carrinho. Cada passo era uma batalha contra o vento e a neve que se acumulava, que já lhe chegava aos joelhos. As suas botas, demasiado grandes e cheias de buracos, mal lhe protegiam os pés do frio cortante. Os gêmeos começaram a choramingar, os seus gritos suaves abafados, tanto pelos cobertores como pelo uivo do vento. Beatriz sentiu lágrimas quentes a rolar pelas suas bochechas geladas. Tinha de encontrar abrigo, tinha de proteger os seus irmãozinhos. A neve caía com mais força agora, reduzindo a visibilidade a apenas alguns metros. Beatriz esforçava-se por manter os olhos abertos, piscando rapidamente para limpar os flocos que se acumulavam nas suas pestanas. O carrinho parecia mais pesado a cada passo e os seus braços tremiam com o esforço. Então, ela viu-o. Ao virar uma esquina, as luzes douradas de um enorme edifício brilhavam através da cortina de neve. Um hotel. Grandioso, luxuoso e, o mais importante, quente. Com esperança renovada, Beatriz guiou o carrinho em direção à entrada das traseiras do hotel. O seu coração batia-lhe no peito, uma mistura de exaustão e otimismo desesperado. À medida que se aproximava, o contraste entre o mundo gelado à sua volta e o calor que emanava do edifício era quase doloroso. Beatriz parou em frente a uma porta de serviço, hesitante. Sabia que pessoas como ela, sujas, pobres, sem abrigo, não eram bem-vindas em lugares como aquele. Mas os choros dos gêmeos estavam a ficar mais altos e ela sentia o frio a infiltrar-se nos seus ossos. Com uma coragem nascida do desespero, Beatriz levantou a sua mão trêmula e bateu à porta. O som pareceu ecoar na noite silenciosa, abafado pela neve que caía. Enquanto esperava, rezando para que alguém respondesse, Beatriz olhou para os seus irmãos. Os seus olhinhos estavam fechados agora, as bochechas coradas de rosa pelo frio. Ela sabia que eles não podiam sobreviver mais um minuto naquele gelo mortal. "Por favor", sussurrou ela, batendo novamente, com mais força desta vez. "Por favor, que alguém nos ajude." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz bateu mais uma vez, as suas pequenas mãos agora a martelar na porta com toda a força que conseguia reunir. "Ajuda, por favor!" gritou ela, a sua voz rouca e desesperada a desaparecer na tempestade. Lágrimas congelaram nas suas bochechas enquanto ela continuava a bater. O som dos seus punhos na porta a misturar-se com os soluços dos bebés
e o uivo do vento. Beatriz olhou em volta, o pânico a começar a tomar conta dela. A neve caía mais intensamente a cada segundo que passava, o frio a cortar através das suas roupas finas. Ela não sabia quanto mais tempo os gêmeos aguentariam. Com um último olhar para a porta silenciosa, Beatriz tomou uma decisão. Não podia ficar ali à espera de uma ajuda que talvez nunca viesse. Reunindo o que restava da sua força, começou a empurrar o carrinho novamente, movendo-se ao redor do edifício. Tinha de haver outra entrada, outra chance. Beatriz recusava-se a desistir. Com cada passo doloroso através da neve funda, ela repetia as mesmas palavras para si mesma e para os bebés. Nós conseguimos. Vamos ficar bem. Eu prometo. A tempestade rugia à sua volta, mas Beatriz continuava, uma pequena figura de determinação, contra a fúria do inverno, carregando o fardo precioso das suas esperanças e o futuro incerto que se avizinhava. Ricardo Oliveira ajeitou a sua gravata de seda, um gesto automático após anos de reuniões tensas. Aos 60 anos, o bilionário dono da cadeia de hotéis Atlântico ainda dirigia a sua empresa com mão de ferro. Mas aquela noite tinha sido particularmente exaustiva. Discussões acaloradas sobre expansões e cortes orçamentais arrastaram-se por horas, deixando-o esgotado e irritável. Decidindo evitar o átrio principal e as inevitáveis gentilezas, Ricardo optou por sair pela saída das traseiras do hotel. Precisava de uma lufada de ar fresco e um momento de solidão antes de regressar à sua penthouse vazia. Ao abrir a porta de serviço, foi recebido por uma rajada de vento gelado e neve. Resmungando baixinho, levantou a gola do seu casaco de cachemira, pronto para enfrentar a tempestade até chegar ao seu carro. Então, ele ouviu. Um som fraco, quase engolido pelo uivo do vento. Um choro. Ricardo parou, franzindo a testa. Os seus olhos, acostumados aos corredores mal iluminados do hotel, perscrutaram a escuridão. E ali, parcialmente escondida pelas sombras, ele viu uma pequena figura a empurrar algo. — Quem está aí? — chamou ele, a sua voz profunda a cortar o ar frio. A figura parou e, por um momento, Ricardo pensou que ela ia fugir. Mas depois, lentamente, a figura virou-se na sua direção. Ricardo sentiu o ar a faltar-lhe nos pulmões. Uma menina pequena, não mais velha que 5 anos, estava diante dele. O seu rosto sujo e pálido era emoldurado por cabelos emaranhados, e os seus olhos eram grandes e assustados, mas brilhavam com uma determinação que o apanhou de surpresa. — Por favor, senhor! A voz da menina era pouco mais que um sussurro. — Pode ajudar-nos? Ricardo deu um passo em frente, reparando pela primeira vez no que a menina empurrava. Um carrinho de compras enferrujado. E dentro... Meu Deus! Murmurou ele ao ver os 2 bebés embrulhados em cobertores finos. Eles estão com frio, disse a menina, a sua voz a tremer. Eu tentei mantê-los quentes, mas... Ricardo agiu por instinto. Em segundos, estava ao lado do carrinho, sentindo o frio que emanava das crianças. Venham comigo, disse ele, o seu tom a deixar claro que não era um pedido. Agora. A menina hesitou por um momento, mas um dos bebés começou a chorar, como se decidisse por ela. Ricardo pegou em ambos os bebés nos braços, sentindo como estavam frios, mesmo através da sua roupa. Pega no carrinho, instruiu ele a menina. Vamos para dentro. Enquanto os guiava para dentro, o coração de Ricardo batia descompassado. O que é que ele estava a fazer? Isto era uma loucura. Devia chamar as autoridades, deixá-las tratar do assunto. Mas algo nos olhos daquela menina, na forma como ela protegia os bebés... Uma vez dentro do corredor quente das traseiras do hotel, Ricardo pôde finalmente ver as crianças com clareza. E foi então que sentiu um estranho desassossego. Havia algo familiar nas feições dos bebés, na forma do nariz da menina mais velha. Ele não conseguia identificar, mas a sensação perturbava-o.
Sr. Oliveira, a voz surpreendida de um dos funcionários, puxou-o de volta à realidade. Está tudo bem? Sim, Jaime, respondeu Ricardo, o seu tom a não admitir discussão. Prepare a suíte presidencial. O funcionário olhou, confuso com as crianças, mas anos a trabalhar para Ricardo ensinaram-no a não questionar ordens. Sim, senhor. Imediatamente. No elevador privado, Ricardo observava a menina. Ela estava claramente exausta, mas o seu olhar nunca se desviava dos bebés. Como te chamas? Perguntou ele gentilmente. Beatriz, respondeu ela, observando-o com desconfiança. E eles são o Vasco e a Carolina. Ricardo acenou, o desassossego a crescer. Aqueles nomes, por que soavam tão familiares? As portas do elevador abriram-se diretamente para a suíte presidencial. Beatriz olhou maravilhada para o luxo à sua volta. Jaime chamou Ricardo ao funcionário que os tinha seguido. Traga roupas limpas para as crianças e peça à cozinha para lhes preparar algo quente. Sopa, talvez. Enquanto Jaime se apressava a cumprir as ordens, Ricardo levou Beatriz para a casa de banho principal. Vamos dar-lhes um banho quente, disse ele, começando a encher a enorme banheira. Beatriz observava cada movimento de Ricardo, ainda desconfiada, mas visivelmente aliviada por estar no calor. A tua mãe, começou Ricardo hesitante. Onde está ela? O rosto de Beatriz ensombrou-se, uma sombra a passar pelos seus olhos. Ela foi-se embora, foi tudo o que disse. Ricardo decidiu não insistir. Haveria tempo para perguntas mais tarde. Agora, o importante era cuidar daquelas crianças. Cuidadosamente, deram banho aos gêmeos, que se animaram com o calor da água. Beatriz, embora exausta, insistiu em ajudar, os seus pequenos dedos gentis, enquanto lavava os seus irmãos. Quando Jaime regressou com roupas e comida, Ricardo encontrou-se numa situação surreal. Ali estava ele, um dos homens mais poderosos do país, a dar de comer a bebés e a ajudar uma menina de 5 anos a vestir-se. Enquanto as crianças comiam a sua sopa quente, Ricardo não conseguia parar de as observar. O desassossego de antes só aumentava. Algo nos gestos de Beatriz, na forma como os bebés sorriam. Beatriz, disse ele suavemente, podes contar-me o que aconteceu? Como acabaram na rua? A menina pousou a colher, lágrimas a acumularem-se nos seus olhos. A mamã disse que tínhamos de fugir, que era perigoso ficar. Mas depois houve um acidente. Ela engoliu em seco. Ela não acordou. Eu tentei acordá-la, mas... Ricardo sentiu o peito apertar-se. E o teu pai? Beatriz estremeceu visivelmente. Ele é um homem mau. A mamã disse para nunca o deixar encontrar-nos. As palavras de Beatriz ecoaram na mente de Ricardo, despertando memórias que ele há muito tentava enterrar. Memórias da sua própria filha, que desaparecera anos antes, depois de uma terrível discussão. Abanando a cabeça para afastar esses pensamentos, Ricardo focou-se no presente. Estas crianças precisavam de ajuda, independentemente de quem fossem. Estão seguros agora, disse ele, a sua voz mais gentil do que tinha sido em anos. Eu vou cuidar de vocês esta noite, e amanhã vamos ver o que fazer. Beatriz olhou para ele, uma mistura de esperança e medo nos seus olhos. Podemos ficar? Ricardo acenou, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Sim, querida. Podem ficar. Por agora. Quando as crianças finalmente adormeceram, exaustas, mas seguras, Ricardo ficou de vigia. Ao olhar para aquelas pequenas figuras adormecidas, ele não conseguia afastar a sensação de que havia mais nesta história. Algo que o ligava a estas crianças de uma forma que ele ainda não compreendia. Com um suspiro, acomodou-se numa poltrona próxima. Amanhã, prometeu a si mesmo, começaria a investigar. Descobriria a verdade sobre estas crianças e por que lhe pareciam tão estranhamente familiares. Por agora, tudo o que podia fazer era velar pelo seu sono
e preparar-se para o que quer que o destino lhes reservasse a todos. O sol mal tinha nascido quando Ricardo Oliveira acordou, o pescoço dorido de uma noite passada na poltrona. Por um momento, sentiu-se desorientado, até que os seus olhos pousaram nas 3 pequenas figuras a dormir na cama king-size da suíte presidencial. Os acontecimentos da noite anterior atingiram-no como uma onda. De pé, em silêncio, Ricardo aproximou-se da cama. Beatriz dormia de lado, um braço protetor em volta dos gêmeos. O seu rosto, agora limpo, parecia ainda mais jovem e vulnerável à luz da manhã. Ricardo sentiu uma pontada no peito, uma mistura de compaixão e um inexplicável sentimento de familiaridade. Pegando no telemóvel, saiu para a varanda da suíte. O ar frio da manhã ajudou a clarear os seus pensamentos enquanto marcava um número familiar. Francisco, é o Ricardo. Preciso dos teus serviços. É um assunto delicado e urgente. Francisco, ou Chico, era o seu investigador privado de confiança há anos, discreto e eficiente. Ricardo ofereceu uma breve explicação da situação, omitindo as suas suspeitas pessoais. Quero tudo o que conseguires encontrar sobre estas crianças e a mãe delas. Prioridade máxima, Chico, e discrição total. Terminando a chamada, Ricardo voltou para dentro, apenas para encontrar Beatriz acordada, a observá-lo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Bom dia, Beatriz, disse ele suavemente. Dormiste bem? A menina acenou lentamente. Os bebés não choraram a noite toda. Isso nunca acontece. Ricardo sorriu. Bem, acho que eles gostaram da cama confortável. Que tal um pequeno almoço? Enquanto esperavam pelo serviço de quartos, Ricardo tentou conversar com Beatriz, na esperança de saber mais sobre a sua história. Beatriz, podes falar-me um pouco mais sobre a tua mãe? Como é que ela era? A menina ficou em silêncio por um momento, a mexer na bainha da sua nova camisa de noite. Ela era linda, disse Beatriz finalmente, a sua voz pouco mais que um sussurro. E cantava para nós todas as noites. Mas às vezes ela chorava quando pensava que eu estava a dormir. Ricardo sentiu o coração apertar-se. E vocês viviam numa casa, antes? Antes do acidente? Beatriz abanou a cabeça. Não, mudávamos-nos muito. A mamã dizia que era uma aventura, mas eu sabia que ela estava com medo. Antes que Ricardo pudesse perguntar mais, os gêmeos começaram a choramingar, despertando do seu sono profundo. Beatriz levantou-se de um salto para os atender, a sua postura a mudar de uma criança vulnerável para uma pequena cuidadora num instante. Ao observar Beatriz a cuidar dos seus irmãos, Ricardo não pôde deixar de notar certas manias, a forma como ela inclinava a cabeça ou franzia a testa em concentração, gestos que despertavam memórias distantes na sua mente. O pequeno almoço chegou e Ricardo observou com uma mistura de admiração e preocupação, enquanto Beatriz alimentava habilmente os gêmeos antes de comer a sua própria refeição. Era claro que a menina tinha assumido responsabilidades muito além da sua idade. Beatriz, começou Ricardo cuidadosamente. Fizeste um trabalho maravilhoso a cuidar dos teus irmãos. Mas quero que saibas que, agora, pode ser apenas uma criança. Eu ajudo a cuidar de todos vocês. Beatriz olhou para ele com uma mistura de alívio e desconfiança. Por quanto tempo podemos ficar? A pergunta apanhou Ricardo de surpresa. Ele não tinha pensado a longo prazo ainda, mas a ideia de mandar as crianças embora causava uma inexplicável sensação de pavor. Por agora, podem ficar o tempo que precisarem, disse ele, tentando soar tranquilizador. Não te preocupes com isso agora, está bem? O dia passou numa névoa de biberões, fraldas e tentativas de fazer Beatriz sentir-se mais à vontade. Ricardo cancelou todos os seus compromissos, delegando tarefas aos seus executivos. Pela primeira vez em anos, a sua atenção estava totalmente focada nas crianças e no mistério que as rodeava.
À tarde, enquanto os gêmeos dormiam a sesta, Ricardo encontrou Beatriz sentada na varanda, a olhar pensativamente para a cidade lá embaixo. — Em que estás a pensar? Perguntou ele gentilmente, sentando-se ao seu lado. Beatriz demorou um momento a responder. A mamã gostava de lugares altos. Dizia que daqui se podia ver o futuro. Ricardo sentiu uma pontada no peito. — A tua mãe parece uma pessoa muito especial. Beatriz acenou, lágrimas a brotarem nos seus olhos. — Tenho saudades dela. Sem pensar, Ricardo pôs um braço à volta dos ombros de Beatriz. Para sua surpresa, ela não se afastou. Pelo contrário, encostou-se a ele, como se finalmente se permitisse ser confortada. Naquele momento, Ricardo tomou uma decisão. Independentemente do que a sua investigação revelasse, ele iria proteger estas crianças. Se fossem realmente seus netos, como o seu coração cada vez mais acreditava, ele faria tudo o que fosse possível para compensar os anos perdidos. Nessa noite, depois de as crianças terem finalmente adormecido, Ricardo recebeu uma mensagem de Chico. Informação inicial a chegar. É complicado. Precisamos de falar pessoalmente. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que teria Chico descoberto? Mal tinha começado a processar a mensagem quando um grito agudo rasgou o silêncio da suíte. Correndo para o quarto, Ricardo encontrou Beatriz a debater-se na cama, presa num terrível pesadelo. — Beatriz! Beatriz, acorda! Chamou ele, abanando gentilmente a menina. Os olhos de Beatriz abriram-se de repente, cheios de terror. O carro, o barulho, a mamã. Ricardo puxou-a para um abraço, sentindo o seu pequeno corpo tremer contra o dele. — Shh! Está tudo bem. Foi só um pesadelo. Estás segura agora. Gradualmente, Beatriz acalmou-se, a sua respiração a voltar ao normal. Ricardo continuou a abraçá-la, murmurando palavras tranquilizadoras. — Queres contar-me o teu sonho? Perguntou ele gentilmente, quando Beatriz finalmente se afastou. A menina hesitou, mas depois as palavras jorraram numa torrente angustiada. Estávamos no carro. A mamã estava a conduzir muito depressa. Ela parecia assustada. Depois, houve um barulho muito alto e o carro girou. Eu vi a mamã. Ela não se mexia. Ricardo sentiu o coração partir-se. Era claro que Beatriz tinha testemunhado o acidente que tirou a vida à sua mãe. A culpa que sentia por não ter estado lá para a sua filha, para estas crianças, ameaçava esmagá-lo. — Beatriz, disse ele gentilmente, segurando os seus ombros. O que aconteceu não foi culpa tua. A tua mãe amava-te a ti e aos teus irmãos mais do que tudo. Ela queria que todos vocês estivessem seguros. Beatriz olhou para ele, os seus grandes olhos a transbordar de lágrimas. Achas que ela ficaria orgulhosa de mim por ter cuidado dos bebés? Tenho a certeza disso, respondeu Ricardo, um nó na garganta. És uma menina fantástica, Beatriz. A tua mãe ficaria tão orgulhosa. Naquela noite, Ricardo ficou acordado muito depois de Beatriz ter voltado a adormecer. A sua mente fervilhava de perguntas sem resposta e um crescente sentido de responsabilidade para com aquelas crianças. Na manhã seguinte, enquanto as crianças ainda dormiam, Ricardo encontrou-se com Chico no seu escritório privado no hotel. — O que descobriste? Perguntou Ricardo, mal contendo a sua ansiedade. Chico parecia inquieto. — Ricardo, o que eu encontrei... É complicado. As crianças não existem oficialmente. Não há registro de nascimento, nenhuma documentação. Ricardo franziu a testa. Como é que isso é possível? É como se alguém as quisesse manter escondidas, continuou Chico. Mas há mais. Encontrei uma fotografia. Ele hesitou antes de entregar a Ricardo um envelope. Com as mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope. Lá dentro estava uma fotografia desbotada de uma jovem mulher a segurar um bebê. O seu coração quase parou. Era a Inês, a sua filha. — Onde? Onde arranjaste isto? Perguntou Ricardo, a sua voz rouca.
Estava escondida no forro do carrinho que a menina empurrava, explicou Chico. Ricardo, achas que... Ricardo não conseguia tirar os olhos da fotografia. A semelhança entre a mulher na foto e Beatriz era inegável. E o bebê? Seria ela? Preciso de mais, Chico, disse Ricardo finalmente, levantando o olhar. Descobre tudo o que puderes sobre os últimos anos da Inês. Onde ela esteve, com quem esteve. Quando Chico saiu, Ricardo ficou sozinho com os seus pensamentos e a fotografia de Inês. Memórias que ele tinha enterrado há anos começaram a ressurgir. A última discussão com a sua filha, as palavras duras, o som da porta a bater. Um som vindo da suíte puxou-o de volta ao presente. As crianças estavam a acordar. Ao entrar no quarto, Ricardo viu Beatriz sentada a embalar um dos gêmeos. A luz da manhã iluminava o seu perfil, e por um momento Ricardo viu Inês nela com tanta clareza que quase lhe tirou o fôlego. Bom dia, disse ele suavemente, aproximando-se. Como estão todos hoje? Beatriz olhou para ele, um pequeno sorriso nos lábios. Melhor. A Carolina gosta quando eu canto para ela. A mamã cantava sempre. Ricardo sentou-se na beira da cama. A tua mãe parece que era uma pessoa muito especial. Beatriz acenou, lágrimas a encherem novamente os seus olhos. Tenho saudades dela. Naquele momento, Ricardo tomou uma resolução. Independentemente do que a sua investigação descobrisse, ele iria proteger estas crianças. Se fossem verdadeiramente seus netos, como ele cada vez mais acreditava, ele faria tudo o que fosse possível para compensar os anos perdidos com Inês. Beatriz, disse ele gentilmente, eu sei que passaste por muito, mas quero que saibas que, enquanto estiverem aqui, estarão seguros. Eu vou cuidar de todos vocês. A menina olhou para ele, os seus olhos tão parecidos com os de Inês, cheios de uma mistura de esperança e cautela. Prometes? Ricardo sentiu um nó na garganta. Prometo. Os dias seguintes passaram numa sucessão de atividades. Ricardo dividia o seu tempo entre cuidar das crianças e trabalhar com Chico para desvendar o mistério do seu passado. Cada nova informação, cada gesto familiar das crianças apenas fortalecia a sua suspeita de que eles eram, de facto, a família que ele pensava ter perdido para sempre. Pouco a pouco, Beatriz começou a abrir-se, partilhando pequenos detalhes sobre a sua vida com a mãe. Ela falava sobre as constantes mudanças de um lugar para outro, sobre as noites em que a mãe a abraçava com força e dizia que tudo ia ficar bem. Ricardo ouvia cada palavra, o coração pesado de culpa por tudo o que a sua filha devia ter passado. Os gêmeos, entretanto, floresciam sob os cuidados de Ricardo e da equipa do hotel. Os seus sorrisos e risos enchiam a suíte com uma alegria que Ricardo não sentia há anos. Ele dava por si, muitas vezes, perdido em pensamentos, a imaginar como as coisas teriam sido diferentes se ele tivesse estado lá desde o início, se tivesse apoiado a Inês em vez de a afastar. Uma tarde, enquanto brincava com os gêmeos no tapete da sala, Ricardo reparou que Beatriz o observava atentamente. — O que se passa, querida? — perguntou ele. Beatriz hesitou por um momento antes de falar. — Tu fazes-me lembrar alguém das fotografias que a mamã guardava. O coração de Ricardo acelerou. — Que fotografias? Umas antigas. Ela olhava para elas às vezes e ficava triste. Havia um homem nelas. Beatriz franziu a testa, tentando lembrar-se. Ela chamava-lhe pai. Ricardo sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Ele inclinou-se para mais perto de Beatriz, lutando para manter a voz calma. — Beatriz, a tua mãe! Como é que ela se chamava? A menina olhou para ele, confusa com a intensidade da sua pergunta. Inês. O nome dela era Inês. Naquele instante, todas as suspeitas de Ricardo cristalizaram-se numa certeza dolorosa e maravilhosa. Estas crianças, estas pequenas almas que o destino tinha colocado no seu caminho, eram os seus netos.
A filha que ele tinha perdido, a quem ele tinha falhado de tantas maneiras, tinha-lhe dado uma segunda oportunidade. Com lágrimas nos olhos, Ricardo abraçou Beatriz, sentindo o seu pequeno corpo tenso relaxar gradualmente contra o dele. Está tudo bem agora, sussurrou ele, mais para si mesmo do que para ela. Estás em casa. Nessa noite, depois de as crianças terem adormecido, Ricardo permaneceu acordado, a sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. Ele pegou no telemóvel e ligou para Chico. Chico, preciso que aceleres a investigação. E adiciona mais uma coisa. Procura qualquer informação sobre o pai das crianças. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ricardo, tens a certeza? Isso pode abrir uma caixa de Pandora. Ricardo suspirou. Eu sei, mas preciso de saber tudo. Estas crianças são a minha família, Chico. Eu tenho de os proteger. Depois de desligar, Ricardo voltou ao quarto das crianças. Ele ficou ali, a observá-las a dormir, os seus pequenos peitos a subir e a descer com cada respiração pacífica. Beatriz tinha mencionado que a mãe estava a fugir de alguém perigoso. Seria o pai das crianças? O que é que a Inês tinha enfrentado durante todos aqueles anos? A culpa consumiu-o. Se ao menos ele não tivesse sido tão orgulhoso, tão inflexível. Se ele tivesse procurado a Inês, tentado reconciliar-se, talvez ela ainda estivesse viva. Talvez estas crianças nunca tivessem conhecido o medo e a fome das ruas. Mas agora não era tempo para autopiedade. Agora ele tinha uma oportunidade de fazer as coisas bem, de ser o avô que estas crianças mereciam. O pai que a Inês sempre precisou. O escritório no último andar do Hotel Atlântico estava silencioso, exceto pelo tic-tac suave do relógio de parede e pela respiração pesada de Ricardo Oliveira. O bilionário estava sentado, imóvel, na sua cadeira de cabedal, o telemóvel a tremer ligeiramente na sua mão enquanto contemplava a chamada que precisava de fazer. A luz dourada do crepúsculo entrava pelas janelas panorâmicas, banhando a sala em tons âmbar que pareciam despertar memórias há muito enterradas no seu coração. Na secretária de mogno à sua frente, uma fotografia antiga chamou-lhe a atenção. A Inês, aos 16 anos, radiante no seu vestido de finalista, os olhos a brilhar com promessas de futuro. Ao lado, uma foto mais recente que Chico encontrara. Inês, grávida, o rosto mais maduro, mas ainda com aquele mesmo sorriso tão reminiscente da sua falecida mãe. Ricardo fechou os olhos e as memórias invadiram-no como uma maré inexorável. Era uma tarde de outono, muito parecida com esta. Folhas douradas dançavam do lado de fora da janela do seu escritório, enquanto Inês estava de pé à sua frente, uma mão protetoramente sobre a sua barriga de 5 meses. O seu rosto, habitualmente gentil, estava tenso, com uma determinação que ele nunca lhe vira. Tu não entendes, pai. A voz de Inês ecoou na sua memória, carregada de uma mistura de mágoa e resolução. Pela primeira vez na minha vida, estou a tomar as minhas próprias decisões. Por que é tão difícil para ti aceitar? Ricardo viu-se de volta àquele momento, a frustração e o medo a transformarem-se em palavras tão afiadas como lâminas. Estás a deitar a tua vida fora, Inês. Tudo o que eu construí, tudo o que planeei para ti. Para quê? Para te envolveres com alguém que mal conheces? Esse é o problema, explodiu Inês, lágrimas a brilhar nos seus olhos verdes. Os teus planos, as tuas expectativas, a tua necessidade de controlar todos os aspectos da minha vida. E os meus sonhos, pai? Alguma vez perguntaste o que eu quero? O que tu queres é mergulhar de cabeça numa relação que vai destruir o teu futuro. Ele bateu com a mão na secretária, fazendo as molduras das fotos tremer. Não vês que estás a ser manipulada? Que estás a arriscar não só a tua vida, mas a desta criança também? Inês recuou, como se tivesse sido esbofeteada, as mãos a protegerem instintivamente a sua barriga. Tu nem sequer tentaste conhecê-lo, pai.
Não sabes nada sobre a nossa vida, os nossos planos. Estás tão cego pelo teu próprio preconceito que não vês que eu estou feliz, pela primeira vez em anos. Feliz? Ricardo soltou uma gargalhada amarga. Inês, tu desististe do curso de Direito no último ano, cortaste relações com todos os teus amigos, mudaste-te para um apartamento minúsculo numa zona degradada da cidade. É a isso que chamas felicidade? Eu chamo-lhe liberdade, retorquiu Inês, a voz a tremer de emoção. Liberdade para descobrir quem eu sou sem ter de carregar o peso do nome Oliveira, sem ter de viver à sombra das tuas expectativas impossíveis. Ricardo sentiu o sangue a ferver-lhe nas veias. Expectativas impossíveis? Eu só queria o melhor para ti, Inês. Queria proteger-te, dar-te todas as oportunidades que tu nunca tiveste? Interrompeu Inês, os olhos a faiscar. Alguma vez pensaste que talvez eu não queira ser a herdeira perfeita do Império Oliveira? Que talvez eu queira construir a minha própria vida, cometer os meus próprios erros? Erros? Ricardo levantou-se, a voz a trovejar. É assim que vês o teu futuro? Como uma série de erros que vais cometer só para provar que podes. E esta criança? Já pensaste no que vai acontecer quando a realidade te atingir? Inês endireitou os ombros, uma estranha calma a substituir a sua agitação anterior. Sim, pai, já pensei muito nisso. E sabes que mais? Eu vou amar este bebê incondicionalmente. Vou apoiar os seus sonhos, mesmo que sejam diferentes dos meus. Vou deixá-lo ser quem ele quiser ser, sem tentar moldá-lo à minha ideia de perfeição. As suas palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago, mas o seu orgulho ferido prevaleceu. Se é assim que vês as coisas, Inês, então talvez seja melhor que te vás embora. E não te des ao trabalho de voltar quando tudo desmoronar. Não estarei aqui para consertar os teus erros. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Inês olhou para ele por um longo momento e Ricardo viu algo morrer nos seus olhos. A sua última centelha de esperança de que o seu pai a pudesse entender, aceitar. Adeus, pai, sussurrou ela, e a porta fechou-se suavemente atrás dela, o som a ecoar como uma sentença final no seu coração. O toque estridente do telemóvel arrancou-o das suas memórias. Era Chico. Senhor Oliveira. A voz do investigador estava tensa. Encontrei algo. Precisa de ver isto pessoalmente. 20 minutos depois, Chico entrou no seu escritório, trazendo uma pasta grossa e uma expressão grave no seu rosto, normalmente impassível. Ricardo notou que as mãos do investigador, geralmente tão firmes, tremiam ligeiramente enquanto ele colocava os documentos sobre a secretária. São os registros hospitalares dos gêmeos, começou ele, abrindo a pasta. Nasceram no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, há exatamente 2 anos. Mas há algo muito estranho. Foram registrados com o nome Clara Bennett. Ricardo franziu a testa. Um nome falso? Sim, e não foi o único. Chico continuou, espalhando mais documentos pela secretária. Encontrei registros da Inês a usar pelo menos 3 identidades diferentes nos últimos anos. Clara Bennett, Anna Thompson, Maria Stevens. Ela estava claramente a tentar não ser encontrada. E fez um trabalho impressionante. As identidades eram muito bem construídas, com históricos de crédito, referências de emprego, tudo. Isso deve ter custado uma fortuna, murmurou Ricardo, examinando os documentos. De onde veio o dinheiro? Chico mexeu-se, desconfortável, na sua cadeira. Essa é outra parte interessante. A Inês tinha uma conta secreta, aberta anos antes de sair de casa. Ela ia fazendo pequenos depósitos regularmente, acumulando um fundo de emergência. Quando saiu, tinha quase €500 mil guardados. Ricardo sentiu como se o ar lhe tivesse sido sugado dos pulmões. A Inês tinha planeado a sua fuga durante anos, preparando-se meticulosamente para um dia que ele nunca imaginou que chegaria. E antes dos gêmeos, perguntou ele,
temendo a resposta. A hesitação de Chico foi evidente. Há registros médicos perturbadores. 3 idas às urgências em 6 meses. Costelas partidas, hematomas extensos, uma concussão grave. De cada vez, ela dava uma explicação diferente. Acidentes domésticos, quedas, até um suposto acidente de equitação. Ricardo fechou os olhos, lutando contra a náusea que ameaçava subir-lhe pela garganta. A sua filha, a sua pequena Inês, tinha sofrido abusos repetidos enquanto ele estava entrincheirado no seu orgulho ferido, convencido de que ela aprenderia a lição e voltaria para casa. Consegui localizar alguém que pode esclarecer melhor o que aconteceu, continuou Chico com uma voz mais suave. Joana Vilaça, uma enfermeira que cuidou da Inês quando os gêmeos nasceram. Ela concordou em falar consigo. 2 horas depois, Ricardo estava sentado num café discreto nos arredores da cidade, em frente a uma mulher de meia idade, com olhos gentis e uma expressão pesada por muitos segredos. A Inês chegou ao hospital em trabalho de parto prematuro, começou Joana, as mãos a agarrar uma chávena de café, como que para se apoiar. Estava encharcada da chuva, a tremer de frio e de medo. Os gêmeos estavam em sofrimento fetal e tivemos de fazer uma cesariana de emergência. Como é que ela estava? Perguntou Ricardo, a voz mal audível. Joana olhou para ele com uma mistura de compaixão e reprovação. Aterrorizada. Ela não parava de olhar por cima do ombro, insistindo para que registássemos os bebés com um nome falso. Ela implorou por segurança extra na porta do seu quarto. Por que é que ela nunca me procurou? A pergunta escapou dos lábios de Ricardo antes que ele pudesse impedi-la. Ela tentou, respondeu Joana gentilmente. Uma vez. Uns meses antes de os gêmeos nascerem. Ela foi ao seu escritório, mas a segurança não a deixou subir. Aparentemente, por suas ordens. O peso da culpa ameaçou esmagá-lo. Aquela ordem estúpida, dada num momento de fúria e orgulho ferido, tinha fechado a última porta para a sua filha quando ela mais precisava dele. Depois do nascimento dos gêmeos, continuou Joana, a Inês tornou-se ainda mais cautelosa. Mudava constantemente de um lugar para outro, sempre a verificar se estava a ser seguida. Pintou o cabelo, usava lentes de contato coloridas, qualquer coisa para não ser reconhecida. Ela alguma vez falou de mim? Joana hesitou. Às vezes. Principalmente quando tinha febre alta, depois da cesariana. Ela chamava por si nos seus delírios. Pedia perdão. Dizia que queria que conhecesse os seus netos, mas que era demasiado perigoso. De volta ao hotel, Ricardo encontrou Beatriz na varanda da suíte, abraçada aos joelhos enquanto observava o pôr do sol. A luz dourada iluminava o seu perfil e, por um momento doloroso, ela era a imagem cuspida da Inês naquela idade. "Posso sentar-me contigo?" perguntou ele suavemente. Beatriz acenou, desviando-se ligeiramente para lhe dar espaço. Ricardo reparou que ela segurava algo, uma pequena fita colorida que parecia ter sido parte de um vestido. "Era da tua mãe?" perguntou ele. Beatriz acariciou a fita com os dedos. Sim, era do vestido azul dela, o seu favorito. Ela deu-ma antes do acidente. Disse que me daria sorte. Ricardo respirou fundo. "Podes contar-me mais sobre os últimos dias que passaste com ela?" Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, ainda a mexer na fita. "Ela chorava muito, à noite", disse ela finalmente, a voz pequena. "Quando pensava que eu estava a dormir. E estava sempre a verificar as janelas e as portas, uma e outra vez. Ela tinha uma caixa especial onde guardava papéis importantes e fez-me memorizar um número de telefone para emergências. Vocês mudavam-se muito. O tempo todo." Beatriz suspirou. "A mamã dizia que éramos como exploradores numa grande aventura, mas eu sabia que ela estava com medo. Às vezes, quando ela pensava que via alguém a seguir-nos, ficava tão pálida como se tivesse visto um fantasma." "E da última vez?" perguntou Ricardo gentilmente.
Antes do acidente? Beatriz abraçou os joelhos com mais força. Foi diferente. A mamã estava com mais medo do que o habitual. Acordou-me à meio da noite a dizer que tínhamos de ir embora imediatamente. Só levamos algumas roupas e a sua caixa especial. Ela conduziu durante muito tempo, muito depressa. A sua voz falhou e Ricardo envolveu-a nos seus braços novamente, sentindo o seu pequeno corpo tremer com soluços mal contidos. Está tudo bem, murmurou ele. Está segura agora. Todos vocês. Mais tarde naquela noite, depois de deitar as crianças, Ricardo regressou ao seu escritório. As descobertas daquele dia pesavam na sua mente como chumbo. O medo constante de Inês, as suas tentativas desesperadas de proteger os filhos, o mistério sombrio que a perseguia. Tudo formava um puzzle perturbador. Pegando no telemóvel, marcou o número de Chico. Quero que caves mais fundo, instruiu ele, a sua voz resoluta. Registros bancários, transações financeiras, qualquer coisa que nos possa dizer do que ou de quem a Inês estava a fugir. E verifica também aquele número de emergência que ela deu a Beatriz. E Chico, não poupes recursos. Precisamos de encontrar a verdade. Ao olhar para as luzes da cidade através da janela, Ricardo fez uma promessa silenciosa a Inês. Ele tinha falhado em protegê-la, mas não falharia aos seus filhos. Desta vez, ele enfrentaria quaisquer sombras que se escondessem, custasse o que custasse. No quarto ao lado, Beatriz finalmente adormeceu, ainda a agarrar a fita azul na sua mão pequena, enquanto os gêmeos respiravam suavemente nos seus berços. Pela porta ligeiramente aberta, Ricardo observou-os por um momento, o seu coração pesado de responsabilidade e culpa. As peças do puzzle começavam a encaixar, formando uma imagem cada vez mais sombria. A Inês tinha passado os seus últimos anos num pesadelo constante, sempre a fugir, sempre a olhar por cima do ombro. Agora era a vez de Ricardo descobrir a verdade por trás da sua fuga desesperada e garantir que os seus netos nunca mais teriam de viver com medo. Amanhã ele começaria a escavar o passado com ainda maior determinação. Tantas perguntas permaneciam sem resposta, tanto mistério envolvia os últimos anos de Inês. Mas uma coisa era clara. Onde quer que ela estivesse agora, Ricardo faria tudo o que pudesse para honrar o seu sacrifício e proteger o precioso legado que ela deixara para trás. A noite caiu lentamente sobre a cidade, envolvendo o Hotel Atlântico em sombras profundas. No escritório do último andar, Ricardo Oliveira permaneceu acordado, os olhos fixos nas fotografias de Inês, a procurar em cada imagem pistas que pudesse ter perdido, sinais que deveria ter notado. O relógio aproximava-se da meia-noite, quando o seu telemóvel vibrou com uma mensagem de Chico. Encontrei algo nos registros do hospital. A enfermeira não nos contou tudo. Reunião amanhã, à 1h. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que mais haveria para descobrir? Que outros segredos sombrios teria Inês carregado nos seus últimos dias? Levantando-se da sua cadeira, caminhou até a janela. A cidade brilhava sob o céu noturno, milhares de luzes a piscar como estrelas terrestres. Algures lá fora estavam as respostas que ele procurava, a verdade sobre o que acontecera à sua filha. Perdoa-me, Inês, sussurrou ele para a noite. Prometo que vou consertar as coisas. Os teus filhos nunca mais terão de fugir ou ter medo. Desta vez, farei a coisa certa. Com estas palavras a ecoarem na sua mente, Ricardo finalmente deixou o seu escritório. Amanhã seria outro dia de procura por respostas, outro dia a tentar montar o puzzle que a sua filha deixara para trás. E desta vez, ele não descansaria até descobrir toda a verdade, por mais dolorosa que fosse. A aurora mal tinha rompido quando Ricardo chegou ao local do acidente. A estrada secundária, ladeada por altos pinheiros na Serra da Estrela, parecia estranhamente pacífica na suave luz da manhã. Era difícil imaginar que ali, naquela curva aparentemente inofensiva,
A vida da sua filha tinha chegado a um fim trágico. Chico já estava à espera, a falar com um antigo polícia local, reformado, que tinha respondido ao acidente. O ex-polícia Tomás Moreira tinha olhos cansados que já tinham visto demasiadas tragédias na sua carreira. Foi um dos piores que já vi, observou Tomás, conduzindo-os ao local exato onde o carro de Inês se despistara. A condutora estava claramente a fugir de algo. As marcas dos pneus mostram que ela ia bem acima do limite de velocidade. O estômago de Ricardo revirou-se ao ver os arranhões ainda visíveis no raio de proteção. E as crianças? Um milagre. Tomás abanou a cabeça. A mulher, a sua filha, deve ter feito alguma manobra no último segundo. O lado do condutor levou o impacto todo. Os 3 pequeninos estavam no banco de trás, protegidos por cadeirinhas bem instaladas. Encontramos isto nos destroços, interveio Chico, entregando a Ricardo um envelope machucado e amarelado. Estava numa caixa à prova de água debaixo do banco do condutor, endereçado a si. Com as mãos trêmulas, Ricardo abriu o envelope. A caligrafia elegante de Inês, tão familiar, fez o seu coração apertar-se. Querido pai, começava a carta. Se estás a ler isto, algo correu mal. Significa que não consegui chegar a ti a tempo de explicar tudo, cara a cara, como eu planeava. Ricardo teve de parar por um momento, as lágrimas a turvarem-lhe a visão. Tomás e Chico afastaram-se discretamente, dando-lhe privacidade para ler as últimas palavras da sua filha. Sei que deves estar furioso comigo, por eu ter desaparecido, por ter cortado todo o contacto. Mas, pai, eu não tive escolha. Quando descobri a verdade sobre o Duarte, sobre quem ele realmente era, já era tarde demais para mim. Mas não para os meus filhos. A Beatriz nasceu no meio do caos. O Duarte mostrou a sua verdadeira face logo a seguir. O controlo, a violência, as ameaças. Tentei aguentar, a pensar que o podia mudar. Que tola que eu fui. Quando descobri que estava grávida dos gêmeos, soube que tinha de fugir. O Duarte tem ligações perigosas, pai. Pessoas em altos cargos que o protegem, que encobrem os seus crimes. Tentei denunciá-lo uma vez e quase paguei com a vida. Estou a caminho de casa agora, pai. Finalmente percebi que preciso da tua ajuda. Mas se algo me acontecer, por favor, protege os meus filhos. A Beatriz é tão forte, tão corajosa. Ela não merece carregar o peso que eu coloquei nos seus ombros pequeninos. Com todo o meu amor, Inês. Ricardo dobrou cuidadosamente a carta, a sua mente a processar cada palavra. A Inês estava a caminho para o encontrar. Ela tinha finalmente vindo pedir a sua ajuda, quando um grito agudo quebrou a calma da manhã, vindo do carro onde Beatriz tinha adormecido durante a viagem. Ricardo correu, encontrando a menina a debater-se no banco de trás, presa noutro pesadelo. — Mamã, o carro preto está a chegar! Gritava ela, os olhos ainda fechados. — Beatriz, acorda, é só um sonho. Ricardo abanou-a gentilmente, até que os seus olhos, cheios de terror, se abriram de rompante. Por um longo momento, Beatriz apenas arfou, apercebendo-se lentamente de onde estava. Então, os seus olhos focaram-se na paisagem do lado de fora da janela e toda a cor desapareceu do seu rosto. — Aqui, sussurrou ela. — Foi aqui. Lembras-te do que aconteceu? Perguntou Ricardo suavemente. Beatriz acenou, lágrimas silenciosas a rolarem pelo seu rosto. Estava a chover. A mamã estava a conduzir muito depressa, a dizer que estávamos quase a chegar, que íamos ficar seguros em breve. Depois vimos uns faróis no espelho, um carro preto. A mamã ficou com tanto medo. A sua voz vacilou e Ricardo abraçou-a com força, sentindo o seu pequeno corpo tremer. O que aconteceu a seguir, querida? O carro preto bateu-nos de propósito. A mamã perdeu o controlo. Ela gritou-me para proteger os bebés. Depois, tudo ficou escuro. Ricardo sentiu uma raiva gélida crescer no seu peito. Não tinha sido um acidente. A Inês tinha sido assassinada.
Como é que cuidaste dos teus irmãos depois? Perguntou ele gentilmente. Beatriz respirou fundo, como se reunisse coragem. Quando acordei, estava tudo muito silencioso. Os bebés estavam a chorar, mas a mamã não se mexia. Tentei acordá-la, mas ela estava tão fria. As palavras jorraram agora, como uma torrente, como se Beatriz pudesse finalmente libertar-se do fardo que carregava há tanto tempo. Lembrei-me do que a mamã dizia sempre: se algo acontecer, protege os gêmeos. Eles precisam de ti. Ela tinha uma mala na bagageira, para emergências. Mostrou-me onde estava. Tinha dinheiro, papéis, fraldas, comida. Como é que saíste do carro? Perguntou Ricardo, maravilhado com a força desta pequena sobrevivente. O meu cinto de segurança estava preso, mas consegui alcançar a mochila da mamã. Ela tinha sempre uma pequena faca lá dentro, para emergências. Cortei o cinto e depois tive de arrastar os bebés para fora. Eles estavam a chorar tanto. Beatriz enxugou as lágrimas com a manga do casaco. A mamã ensinou-me tudo. Não confies em ninguém, dizia ela. Se algo acontecer, pega nos teus irmãos e encontra abrigo. Não uses cartões, não telefones a ninguém. Ele tem olhos em todo o lado. Então, fugiste com os bebés? Sim, andei até encontrar uma estrada maior. Um caminhonista deu-nos boleia para a cidade mais próxima. Depois disso, andamos de abrigo em abrigo. Eu certificava-me sempre de que ninguém fazia muitas perguntas. Quando faziam, íamos embora. Ricardo estava maravilhado com a coragem e a perspicácia desta criança de 5 anos. Como é que conseguiste cuidar dos gêmeos sozinha? A mamãe ensinou-me tudo, disse Beatriz com um orgulho triste. Como fazer o leite, mudar as fraldas, acalmá-los quando choram. Ela dizia que eu era a sua pequena ajudante especial. Nos abrigos havia sempre outras mães que ajudavam também, mesmo sem fazer perguntas. E o dinheiro? A mamã deixou bastante na mala de emergência. Eu só o usava para comida e fraldas, como ela me ensinou. Mas estava quase a acabar. Foi por isso que viemos para aqui. Estávamos quase sem dinheiro e estava tanto frio. Ricardo puxou Beatriz para mais perto, o seu coração a partir-se ao pensar nesta pequena criança a carregar um fardo tão pesado sozinha. Foste incrivelmente corajosa, Beatriz. A tua mãe ficaria muito orgulhosa. Beatriz olhou para ele, os seus olhos tão parecidos com os de Inês. Ela disse que alguém aqui nos podia ajudar, que se algo acontecesse, devíamos procurar o Hotel Atlântico. Ela escreveu a morada num papel, mas eu perdi-o. Ricardo sentiu as peças do puzzle a encaixarem-se. A Inês estava a trazer as crianças para ele. Ela estava finalmente a voltar para casa quando foi interceptada. De volta ao hotel, depois de Beatriz ter finalmente caído num sono tranquilo com os gêmeos, Ricardo encontrou-se com Chico no seu escritório. O que descobriste sobre o carro preto? Testemunhas viram-no a sair do local a alta velocidade, respondeu Chico, verificando as suas notas. Sem matrícula, vidros fumados. Um modelo de luxo, provavelmente um Audi A8. E o Duarte? Chico hesitou. Duarte Meireles, empresário imobiliário de sucesso, com laços políticos significativos. Sem registro criminal oficial, mas ele deslizou algumas fotografias. Encontrei registros de pelo menos 3 ex-namoradas que desapareceram sem deixar rasto. Todas as investigações foram encerradas sem conclusões. Ricardo examinou os documentos, a raiva a ferver dentro dele. Ele está a voltar, não está? Sim, confirmou Chico sombriamente. Os meus contactos dizem que ele anda a fazer perguntas pela cidade. É só uma questão de tempo até ele descobrir onde as crianças estão. Ricardo levantou-se a olhar pela janela para a cidade que começava a acordar. Então, temos de estar preparados, disse ele com determinação. A Inês não conseguiu proteger as crianças até ao fim, mas eu consigo. E vou. Senhor. Chico soou hesitante. Duarte Meireles é um homem perigoso, com vastos recursos e ligações.
E eu sou Ricardo Oliveira, interrompeu Ricardo, a sua voz endurecida pela determinação. Ele pode ter dinheiro e ligações, mas eu construí um império. Ele quer jogar? Tudo bem, mas desta vez as regras são minhas. Naquela noite, ao observar Beatriz a dormir enroscada com os gêmeos, Ricardo fez um voto silencioso a Inês. Ele tinha falhado em protegê-la, mas não falharia aos seus filhos. A tempestade estava a chegar, mas desta vez ele estava pronto para a enfrentar. A carta de Inês repousava na sua secretária, um lembrete constante do custo dos seus erros passados. Mas era também um testemunho da extraordinária coragem da sua filha, uma coragem que ele via refletida todos os dias nos olhos determinados de Beatriz. O sol começou a pôr-se sobre a cidade, pintando o céu em tons de vermelho e dourado. Algures lá fora, Duarte Meireles estava a aproximar-se, trazendo consigo as sombras do passado. Mas desta vez, essas sombras encontrariam mais do que crianças indefesas. Encontrariam um avô determinado a proteger o legado da sua filha, custasse o que custasse. A verdadeira batalha estava apenas a começar, e Ricardo Oliveira estava pronto para fazer o que fosse necessário para manter a sua família segura. O tempo de fugir tinha passado. Agora era tempo de enfrentar as sombras de frente. A noite deu lugar à manhã, enquanto Ricardo permanecia no seu escritório, a carta de Inês ainda nas suas mãos. As suas palavras ecoavam na sua mente, cada frase revelando mais uma camada do pesadelo que ela tinha vivido. O sol nascente projetava sombras longas pelo chão, como dedos fantasmagóricos a estenderem-se em direção aos segredos que ainda esperavam para ser descobertos. Um som suave à porta trouxe-o de volta ao presente. Era Beatriz, ainda de pijama, os seus pezinhos descalços silenciosos na luxuosa carpete. "Também não conseguiste dormir?" perguntou Ricardo gentilmente, abrindo os braços para ela. Beatriz abanou a cabeça, aproximando-se para se sentar no seu colo. Os seus olhos, tão parecidos com os de Inês, pousaram na carta sobre a secretária. "É da mamã?" perguntou ela, a sua voz pouco mais que um sussurro. "Sim", respondeu Ricardo, reparando como as mãos de Beatriz se mexiam nervosamente. Ela escreveu-ma a dizer que estava a voltar para casa. Beatriz ficou muito quieta por um momento, como se estivesse a processar a informação. "Ela falava muito em ir para casa", disse ela finalmente. Nestas últimas semanas, ela não parava de olhar para fotografias antigas e chorar. Havia uma em particular que ela levava sempre com ela. "Que fotografia, querida!" Beatriz escorregou do colo de Ricardo e foi até ao carrinho de compras, agora limpo e guardado num canto do escritório. Com dedos ágeis, levantou parte do forro, revelando um compartimento escondido. De lá, tirou uma fotografia dobrada e gasta. O coração de Ricardo parou quando viu a imagem. Era ele e a Inês, no último Natal que passaram juntos, antes da discussão. Estavam a sorrir para a câmara enquanto decoravam a árvore de Natal, uma tradição de família de longa data. "Ela dizia que aquele foi o seu último Natal feliz", comentou Beatriz, traçando o contorno da fotografia com o dedo. "Às vezes, quando ela pensava que eu estava a dormir, falava para a fotografia a dizer que tinha pena." Ricardo engoliu em seco, lembrando-se das últimas palavras que ele e Inês trocaram. Quanto tempo precioso tinha sido desperdiçado em orgulho e teimosia. "Beatriz", começou ele gentilmente, "podes contar-me mais sobre como cuidaste dos teus irmãos depois do acidente? Sei que é difícil falar sobre isso, mas preciso de entender tudo o que aconteceu." Beatriz voltou a subir para o seu colo, ainda a agarrar a fotografia. Quando falou, a sua voz carregava uma maturidade para além dos seus anos, partindo o coração de Ricardo. "A mamã preparou-me sempre para o pior. Ela dizia que todos os dias brincávamos a algo que ela chamava o jogo da sobrevivência. Ensinou-me onde encontrar o dinheiro escondido, como fazer o leite dos bebés corretamente,
como mudar as fraldas. Ela dizia que eu era a sua pequena guerreira e que precisava de estar pronta para tudo. Então, já sabias o que fazer quando... Quando ela não acordou? Completou Beatriz, a voz a tremer ligeiramente. Ela tinha uma lista na mala de emergência. Passos que eu devia seguir. 1. Verificar os bebés. 2. Pegar na mala de emergência. 3. Sair sem ser vista. 4. Nunca usar cartões ou fazer chamadas. 5. Ir para abrigos diferentes a cada poucos dias. Ricardo ouvia, partes iguais, espantado e horrorizado. A Inês tinha transformado a sua filha de 5 anos numa estratega de sobrevivência em miniatura. No primeiro abrigo, continuou Beatriz, uma senhora chamada Rosa ajudou-me muito. Ela percebeu que eu estava sozinha com os gêmeos, mas não fez perguntas. Ensinou-me truques para acalmar os bebés quando eles choravam todos ao mesmo tempo, como dar-lhes banho sem usar muita água. Quanto tempo ficaste lá? 3 dias. A mamã dizia para nunca ficar no mesmo sítio mais do que isso. O movimento constante mantém-te segura, dizia ela sempre. Beatriz fez uma pausa, franzindo a testa em concentração. Depois, apanhamos boleia com um camionista para outra cidade. Ele era simpático, lembrava-me do avô das fotografias. O coração de Ricardo apertou-se. Que outras fotografias é que a tua mãe guardava? Beatriz voltou ao carrinho, a remexer no compartimento escondido. De lá, tirou um pequeno caderno gasto, as suas páginas preenchidas com a caligrafia elegante de Inês. O diário dela, explicou Beatriz, entregando-o a Ricardo com um cuidado reverente. Ela escrevia nele todas as noites, depois de pensar que eu estava a dormir. Às vezes, chorava enquanto escrevia. Com as mãos trêmulas, Ricardo abriu o diário. As primeiras páginas datadas de há 5 anos, logo após a saída de Inês de casa. 12 de outubro. Descobri hoje que estou grávida. O meu primeiro pensamento foi ligar ao pai, para partilhar a notícia, como sempre sonhei. Mas depois lembrei-me da nossa última conversa, das palavras dolorosas. Como pude ser tão cega? O Duarte mostrou a sua verdadeira face hoje. O controlo, a raiva. Estou com tanto medo. Ricardo continuou a ler, cada página revelando mais do pesadelo que a sua filha tinha suportado. O diário documentava a escalada do abuso, as tentativas falhadas de procurar ajuda legal e as descobertas chocantes sobre os verdadeiros negócios de Duarte. 15 de março. A Beatriz é a minha luz, tão pequena, tão forte. O Duarte ignora-a completamente, o que talvez seja uma bênção. Hoje descobri mais sobre os negócios dele, as ligações políticas, o dinheiro sujo. Tentei reunir provas, mas ele tem olhos em todo o lado. Se algo me acontecer, preciso de garantir que a Beatriz está preparada. 2 de junho. Grávida outra vez. Gêmeos. Quando o médico me disse, chorei durante horas. Não de alegria, mas de terror. Tenho de tirar os meus filhos daqui antes que seja tarde demais. Comecei a treinar a Beatriz a transformar tudo num jogo para ela não ter medo. A minha pequena guerreira aprende depressa. As páginas seguintes detalhavam o plano metódico de Inês para escapar. Contas bancárias secretas, identidades falsas, rotas de fuga cuidadosamente planeadas. Ela tinha pensado em tudo, preparado cada detalhe. 10 de dezembro. Os gêmeos nasceram hoje. São perfeitos. A Beatriz adora-os. Já a cantarola as mesmas canções de embalar que o pai me cantava. O meu coração dói por ele. Será que ele alguma vez me perdoará? Será que entenderá que eu fugi não por rebeldia, mas por sobrevivência? Ricardo teve de parar de ler por um momento, as lágrimas a turvarem-lhe novamente a visão. Beatriz aninhou-se mais perto dele, oferecendo conforto em silêncio. Havia mais esconderijos no carrinho, disse ela suavemente. A mamã guardava papéis importantes em muitos sítios diferentes. Ela dizia para nunca guardar todos os ovos no mesmo cesto.
Ricardo sorriu tristemente com o velho ditado que costumava repetir a Inês quando ela era pequena. Com a ajuda de Beatriz, começaram a revistar metodicamente o carrinho. Em vários compartimentos escondidos, descobriram uma impressionante coleção de provas. Extratos bancários que mostravam transações suspeitas, fotografias de reuniões clandestinas, documentos que provavam o envolvimento de Duarte em empresas ilegais. A Inês estava a montar um caso contra ele, murmurou Ricardo, maravilhado com a bravura e a inteligência da sua filha. Ela não estava apenas a fugir, estava a reunir provas. Chico chegou ao escritório algumas horas depois, trazendo mais notícias. O Duarte está definitivamente na cidade, relatou ele, o rosto sombrio. Anda a fazer perguntas, a mostrar fotografias das crianças. Está a usar os seus contactos na polícia para as localizar. Ricardo acenou, a sua determinação a endurecer. E a terapeuta? A doutora Martinez pode começar hoje. Ela tem experiência com crianças traumatizadas e entende a necessidade de discrição. Beatriz, que tinha adormecido no sofá do escritório, começou a agitar-se. Não, o carro preto. Mamã, cuidado, murmurou ela. Ricardo acordou-a gentilmente, notando como o seu pequeno corpo tremia. Está tudo bem, querida. Foi só um sonho. Mas não era apenas um sonho, ele sabia. Eram memórias a vir à tona, peças do puzzle a encaixarem-se. Acho que está na hora de falarmos com a doutora Martinez, disse ele suavemente. Ela é uma médica especial que ajuda as crianças a entender os seus sonhos e memórias. Gostarias disso? Beatriz hesitou, depois acenou lentamente. A mamã dizia que, às vezes, precisamos de ajuda para carregar as coisas pesadas do nosso coração. Naquela tarde, a doutora Martinez, uma mulher de meia idade com olhos gentis e uma voz calma, chegou. Ela sentou-se com Beatriz numa sala especialmente preparada, cheia de brinquedos e material de arte. Através do vidro unidirecional, Ricardo observou enquanto Beatriz se abria gradualmente. Com bonecas e desenhos, ela reconstruiu os últimos dias com Inês, cada memória adicionando mais clareza ao puzzle. Estava a chover muito, explicou Beatriz, movendo um carrinho de brincar. A mamã disse que estávamos quase a chegar, que o avô nos ia ajudar. Depois, vimos os faróis do carro preto no espelho. A sessão durou 2 horas, durante as quais Beatriz revelou mais detalhes da sua jornada de sobrevivência após o acidente. Como conseguiu trocar os gêmeos e alimentá-los com apenas um braço, já que o outro estava ferido. Como aprendeu a dormir sentada no autocarro, sempre com um bebê em cada braço. Como desenvolveu um sistema de fitas coloridas para saber qual biberão pertencia a cada bebê. Ela é extraordinária, comentou a doutora Martinez depois, ao reunir-se com Ricardo. A sua capacidade de adaptação e resiliência é notável, mas ela também está a carregar um fardo enorme para alguém tão jovem. Vai precisar de muito apoio para processar tudo. Ricardo acenou, olhando para Beatriz, que agora brincava com os gêmeos na sala ao lado. Ela terá todo o apoio do mundo. Nunca mais terá de carregar esse fardo sozinha. Naquela noite, depois de as crianças estarem a dormir, Ricardo voltou ao diário de Inês. As últimas páginas revelavam o seu plano final. 20 de abril. Finalmente, tenho provas suficientes. Documentos, fotografias, gravações, tudo escondido em lugares diferentes, tal como o pai me ensinou. O Duarte descobriu que eu andava a recolher provas. Não tenho muito tempo. Amanhã partimos para casa. Para o pai. Ele saberá o que fazer, como sempre soube. Só espero que ele me possa perdoar. Essa foi a última entrada. No dia seguinte, Inês morreu naquela estrada chuvosa, a poucas horas de casa, a poucas horas de segurança. O telemóvel de Ricardo vibrou com uma mensagem de Chico. Movimento suspeito à volta do hotel. O Duarte pode ter nos localizado. Ricardo olhou para as crianças adormecidas. Beatriz tinha sobrevivido tanto tempo sozinha, a proteger os seus irmãos com uma força que desafiava a sua idade.
Agora era a sua vez de os proteger. Pegando no telemóvel, começou a fazer chamadas. Era hora de usar todo o seu poder e influência para um único propósito: manter a sua família segura. A Inês tinha morrido a tentar trazer os seus filhos para casa. Ele não deixaria que o seu sacrifício fosse em vão. A noite caiu lentamente e Ricardo manteve a vigília, o diário de Inês nas suas mãos, as provas que ela reuniu espalhadas pela sua secretária. O puzzle estava quase completo. Amanhã, Duarte tentaria reclamar as crianças. Mas desta vez ele encontraria mais do que uma jovem mãe assustada ou uma criança de 5 anos a lutar para proteger os seus irmãos. Desta vez ele enfrentaria Ricardo Oliveira, um homem determinado a corrigir os erros do passado e a proteger o precioso legado da sua filha. A batalha final estava a chegar e Ricardo estava pronto. Beatriz agitou-se no sono, murmurando algo sobre casa e segurança. Ricardo sorriu gentilmente, aconchegando o cobertor à sua volta. Sim, eles estavam em casa agora. E desta vez ele certificar-se-ia de que ficariam seguros. Às 3 da manhã, Chico enviou outra mensagem. Ele está aqui, no hotel. Chegou há 10 minutos. Ricardo olhou novamente para as crianças adormecidas, depois para a fotografia de Inês a sorrir no seu último Natal feliz. Era hora de enfrentar os demônios do passado. Estou a caminho, respondeu ele a Chico. Prepara tudo como planeamos. O momento do confronto final tinha chegado. E desta vez, as sombras do passado encontrariam mais do que vítimas indefesas. Encontrariam um avô determinado a proteger a sua família, a qualquer custo. A manhã chegou fria e cinzenta ao Hotel Atlântico. O céu, pesado com a promessa de mais neve, pairava sobre Lisboa. Ricardo estava no seu escritório desde as primeiras horas, a rever o dossiê que Chico acabara de entregar sobre Duarte Meireles. Empresário do ano em 2022, apontou Chico para uma fotografia de revista de Duarte, num fato perfeitamente talhado, a sorrir ao lado de políticos proeminentes. Ele construiu um império imobiliário em tempo recorde. A sua especialidade é a revitalização urbana. Compra propriedades em zonas pobres, força a saída dos moradores e reconstrói para uma clientela de luxo. Ricardo estudou a fotografia, notando os olhos frios por trás do sorriso calculado. Ligações políticas? Demasiadas. Chico deslizou mais documentos pela secretária. Ele tem 3 senadores no bolso, metade do departamento da polícia, juízes. Construiu uma teia de influência impressionante ao longo dos anos. Ninguém nunca questionou de onde vinha o seu dinheiro. Alguns tentaram, hesitou Chico. 2 jornalistas de investigação morreram em acidentes enquanto investigavam as suas operações. Um procurador que estava a montar um caso contra ele teve um ataque cardíaco súbito aos 45 anos. Ricardo sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. A Inês descobriu algo sobre os negócios dele, não foi? Pelo que percebi do diário dela, sim. Ela começou a notar padrões suspeitos, grandes somas de dinheiro a serem lavadas através dos seus empreendimentos imobiliários, políticos a receberem subornos disfarçados de doações de campanha. Uma batida suave na porta interrompeu-os. Era Beatriz, ainda de pijama, a segurar o seu coelho de peluche favorito. Bom dia, querida. Ricardo fechou rapidamente os ficheiros. Dormiste bem? Beatriz abanou a cabeça. Tive pesadelos com o homem mau. Ricardo e Chico trocaram olhares preocupados. Que homem mau, Beatriz? Aquele que fazia a mamã chorar, respondeu ela, subindo para o colo de Ricardo. Ele está perto. Eu sinto-o. Quase como se confirmasse as palavras de Beatriz, o telemóvel de Chico vibrou com uma mensagem. O seu rosto empalideceu ao lê-la. Ele acabou de entrar com uma petição de custódia de emergência no tribunal, disse Chico, sombriamente, alegando que é o pai biológico dos gêmeos e que tu os raptaste. Ricardo abraçou Beatriz com mais força, sentindo o seu pequeno corpo enrijecer.
Liga para a nossa equipa jurídica. Quero os melhores advogados de família do país aqui dentro de 2 horas. E Chico, implementa o protocolo Sombra. Chico acenou, fazendo uma série de chamadas rápidas. O protocolo Sombra era o plano de contingência que eles tinham elaborado nas últimas semanas, preparando-se para este exato momento. Beatriz, disse Ricardo gentilmente, lembras-te quando falamos sobre a possibilidade de termos de fazer outra viagem? A menina acenou, os seus olhos grandes e sérios. Como os jogos de esconder que a mamã fazia. Algo parecido, mas desta vez não estarás sozinha. Eu estarei contigo e com os gêmeos o tempo todo. 1 hora depois, a suíte presidencial era um centro de atividade controlada. Uma equipa de advogados de elite enchia a sala de estar, enquanto especialistas em segurança varriam todo o perímetro. Daniela Costa, a advogada de família principal, estudava os documentos espalhados pela mesa de jantar, transformada em escritório improvisado. Ele é astuto, observou ela, ajustando os óculos. Construiu uma imagem pública perfeita, filantropo, campeão de causas sociais. Vai ser difícil convencer um juiz de que ele é perigoso sem provas concretas. Temos o diário de Inês, argumentou Ricardo, fotografias dos seus ferimentos, registros hospitalares, que podem ser explicados como acidentes, apontou Daniela. Precisamos de mais, algo que ele não possa negar ou explicar. Como se fosse um sinal, Chico entrou apressado na sala. Encontrei algo. Uma ex-funcionária da mansão de Duarte, Mariana Gonçalves. Ela estava lá enquanto a Inês vivia com ele. Ela está disposta a testemunhar. Onde está ela agora? Escondida. Depois de a Inês fugir, o Duarte despediu-a e tentou deportá-la. Ela tem vivido nas sombras desde então, mas guardou provas. Fotografias, gravações. Ricardo levantou-se. Traga-a para aqui. Imediatamente. Enquanto a máquina legal se movia, Ricardo supervisionava os preparativos para a mudança. Uma casa segura nos arredores de Lisboa, na região de Sintra, tinha sido preparada. Moderna, fortificada e, o mais importante, legalmente intocável, através de uma complexa rede de empresas de fachada. Beatriz observava tudo com olhos alertas, ajudando a arrumar as coisas dos gêmeos com uma eficiência desoladora. Ela ainda carregava os reflexos dos seus meses em fuga. Avô, chamou ela suavemente, usando o termo pela primeira vez. O homem mau vai magoar-nos, como magoou a mamã? Ricardo ajoelhou-se ao seu nível, pegando nas suas pequenas mãos. Não, querida, nunca mais. Prometo que vos protegerei, aconteça o que acontecer. À 13h, Mariana Gonçalves chegou, escoltada por 2 dos seguranças de maior confiança de Chico. Era uma mulher pequena, de meia-idade, com olhos que já tinham visto demais. Senhor Oliveira, começou ela, as mãos a tremer ligeiramente. Há tanto que preciso de lhe contar. A sua filha, ela era um anjo. Eu tentei ajudá-la quando percebi o que estava para acontecer, mas ele tem olhos em todo o lado. Durante 2 horas, Mariana relatou em detalhe o pesadelo que tinha testemunhado, as discussões violentas, os hematomas que Inês tentava esconder, as chamadas suspeitas à meio da noite. Ela encontrou algo, explicou Mariana. Algo nos papéis dele. Uma noite, encontrei-a no escritório, a copiar documentos com as mãos a tremer. Ela disse que precisava de provas, que ninguém acreditaria nela de outra forma. Onde estão esses documentos agora? Perguntou Daniela. A Inês escondeu-os. Ela fez-me memorizar uma série de números, disse que eram importantes, que alguém precisaria deles um dia. O coração de Ricardo acelerou. Que números? Mariana recitou uma série de dígitos. Ricardo reconheceu-os imediatamente. Era o código de um cofre no banco onde a Inês tinha estagiado uma vez. Chico, já para lá, disse o investigador, saindo pela porta. Enquanto esperavam, a equipa de segurança terminou de carregar tudo para a mudança.
A casa segura estava pronta, com múltiplas rotas de fuga e vigilância de última geração. Beatriz, exausta pelos acontecimentos do dia, adormecera no sofá do escritório, ainda a agarrar o seu coelho de peluche. Ricardo cobriu-a gentilmente, reparando no quanto ela se parecia com Inês naquela idade. O telefone tocou. Era a recepção do hotel. — Senhor Oliveira, há um homem aqui que insiste em vê-lo. Duarte Meireles. O sangue de Ricardo gelou. — Quanto tempo até estarmos prontos para sair? Sussurrou ele para o chefe da segurança. 20 minutos no máximo. Mantenha-o ocupado, instruiu Ricardo à recepção. Diga-lhe que estou numa conferência importante. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividade controlada e silenciosa. As crianças, ainda a dormir, foram cuidadosamente transferidas para um carro blindado. Documentos essenciais foram assegurados, provas distribuídas por diferentes locais seguros. Quando o elevador privado finalmente chegou ao rés do chão, levando Ricardo com Beatriz nos braços e os seguranças com os gêmeos, Duarte ainda estava a discutir na recepção. Através das portas de vidro, Ricardo vislumbrou pela primeira vez o homem que destruíra a vida da sua filha. Alto, bem vestido, exalando uma autoridade natural e com olhos que lembravam Ricardo de um predador calculista. Por um momento, os seus olhares cruzaram-se. Ricardo viu o lampejo de reconhecimento atravessar o rosto de Duarte, seguido por algo mais sinistro. Uma promessa silenciosa de que aquilo não tinha acabado. Mas Ricardo não ficou para ver mais. Com precisão militar, o comboio de carros deixou o hotel por uma saída lateral, desaparecendo na noite que caía rapidamente. Na casa segura, depois de instalar as crianças nos seus novos quartos, Ricardo recebeu uma chamada de Chico. Encontramos os documentos no cofre. A voz do investigador estava carregada de excitação. Ricardo é muito maior do que pensávamos. A Inês não descobriu apenas as suas operações de lavagem de dinheiro. Ela encontrou provas que ligam o Duarte a desaparecimentos, a homicídios. Mantenha tudo seguro, instruiu Ricardo. Amanhã começamos o contra-ataque. Depois de desligar, ele demorou-se um momento a observar Beatriz a dormir no quarto ao lado, os gêmeos a respirarem suavemente nos seus berços. Através da janela à prova de bala, a cidade brilhava sob o céu noturno, aparentemente pacífica. Mas Ricardo sabia que a verdadeira batalha estava apenas a começar. Duarte Meireles tinha construído um império sobre segredos e sangue e não renunciaria facilmente às suas últimas vítimas pretendidas. A diferença era que, desta vez, ele enfrentaria não uma jovem mãe assustada ou uma criança solitária a proteger os seus irmãos. Ele enfrentaria Ricardo Oliveira, um homem com recursos iguais aos seus, ligações igualmente poderosas e algo que Duarte nunca teve: uma causa justa. O telemóvel vibrou com uma mensagem de Daniela. Audiência preliminar, marcada para amanhã, 9h da manhã. Ele está a mover-se depressa. Ricardo sorriu sombriamente. Duarte queria uma guerra? Tudo bem, mas desta vez seria nos termos de Ricardo. Lá fora, a neve começou a cair, lembrando Ricardo da noite em que encontrou as crianças. O destino tinha lhe dado uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de proteger o que Inês mais amava, de ser o pai e o avô que ele deveria ter sido desde o início. Desta vez, ele não falharia. Mariana Gonçalves estava instalada em segurança num quarto da casa, as suas provas cuidadosamente catalogadas pela equipa jurídica. A sua presença era um lembrete constante do que estava em jogo. Não apenas o futuro das crianças, mas a própria justiça pela qual Inês morrera a lutar. No centro de comando improvisado na cave da casa, Ricardo reuniu a sua equipa. Advogados, investigadores, especialistas em segurança, todos cuidadosamente escolhidos, todos com um único objetivo: proteger as crianças e expor Duarte pelo que ele realmente era. A partir de amanhã, anunciou ele, lançamos a nossa ofensiva. O Duarte quer usar o sistema legal? Ótimo! Vamos mostrar-lhe como é enfrentar alguém que sabe realmente lutar.
Daniela acenou a organizar os seus documentos. Preparei as respostas iniciais e com as novas provas que o Chico encontrou. Não, interrompeu Ricardo. Guarda as provas-chave para o momento certo. Deixa o Duarte pensar que está a ganhar, que tem a vantagem. Quanto mais confiante ele estiver, mais descuidado se tornará. Chico sorriu, reconhecendo a tática. Como nos velhos tempos, chefe. Deixar o adversário pensar que está a ganhar, até ser tarde demais. A noite avançou, e enquanto a equipa trabalhava nos preparativos para a iminente batalha legal, Ricardo subiu para ver as crianças novamente. Beatriz estava sentada na cama, a olhar para a neve a cair lá fora. "Não consegues dormir?" perguntou ele suavemente. Ela abanou a cabeça. A mamã dizia sempre que a neve era mágica, que podia esconder as nossas pegadas quando precisávamos de fugir. Ricardo sentou-se ao seu lado, puxando-a para perto. "Já não tens de fugir, querida. Agora é a nossa vez de lutar." Beatriz olhou para ele com aqueles olhos semelhantes aos de Inês. "Prometes que não nos vais deixar? Que não vais desistir de nós, como todos os outros fizeram?" "Prometo", respondeu Ricardo com firmeza. "Nunca mais abandonarei a minha família. Nunca." Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade com o seu manto silencioso. Algures, Duarte Meireles, planeava a sua próxima jogada, confiante no seu poder e influência. Mas desta vez, as sombras do passado encontrariam mais do que vítimas indefesas. Encontrariam uma família unida, protegida por um homem determinado a corrigir os erros do passado e a garantir um futuro seguro para os netos que o destino lhe devolvera. A verdadeira batalha estava apenas a começar, e Ricardo Oliveira estava pronto para lutar até ao fim. O Supremo Tribunal de Justiça de Lisboa estava lotado naquela manhã. Um silêncio tenso pairava no ar enquanto os presentes aguardavam o início da audiência que decidiria o destino das crianças. Ricardo ajeitou a gravata, olhando ocasionalmente para Beatriz, que esperava numa sala próxima com a doutora Martinez, protegida do drama que estava prestes a desenrolar-se. Duarte Meireles sentou-se à mesa do requerente com os seus advogados, a sua postura relaxada a irradiar uma confiança que fez o sangue de Ricardo ferver. Como podia este homem parecer tão calmo depois de tudo o que fizera? Daniela Costa, a advogada principal de Ricardo, organizou cuidadosamente os seus documentos. "Pronto?" sussurrou ela. "Uma vez que comecemos, não há volta a dar." Ricardo acenou. As últimas semanas tinham sido uma montanha-russa de preparativos, depoimentos de testemunhas e descobertas chocantes. Chico fizera um trabalho extraordinário a desenterrar provas que nem a própria Inês conhecia. "Levantem-se", anunciou o oficial de justiça. "O Supremo Tribunal de Justiça está agora em sessão. A ESMA, juíza desembargadora, Catarina Moniz, preside." A juíza Moniz era conhecida pela sua integridade inabalável, uma das poucas pessoas que Duarte não conseguira influenciar. Os seus olhos perspicazes percorreram a sala antes de se fixarem nos advogados. "Este tribunal está reunido para decidir a custódia de Beatriz, Carolina e Vasco Oliveira Meireles", começou ela. "Dada a natureza sensível deste caso e as graves acusações de ambos os lados, procederei com grande cautela. Dr. Rodrigues, por favor, apresente o caso do Sr. Meireles." O advogado de Duarte levantou-se, ajustando o seu fato caro. "ESMA. Juíza, o meu cliente é um empresário respeitado, um filantropo e, mais importante, o pai biológico de 3 crianças que lhe foram ilegalmente retiradas. O Sr. Oliveira, usando a sua influência e poder financeiro, essencialmente raptou estas crianças. Protesto ESMA." "Juíza", interrompeu Daniela. "Isso é um retrato impreciso dos factos." "Deferido", respondeu a juíza. "Dr. Rodrigues, atenha-se a factos comprováveis." Durante 1 hora, o advogado de Duarte pintou um quadro de um pai dedicado, injustamente separado dos seus filhos por uma ex-parceira instável e um sogro controlador.
Ele apresentou fotografias cuidadosamente escolhidas, testemunhos de amigos sobre o caráter exemplar de Duarte e registros de doações generosas a instituições de caridade infantis. Ricardo assistiu com uma mistura de nojo e admiração relutante pela performance bem ensaiada. Se não conhecesse a verdade, talvez acreditasse na história que eles estavam a contar. Finalmente, foi a vez de Daniela. Ela levantou-se calmamente, ajustando os óculos. Esma. Juíza, antes de apresentar as nossas provas, gostaria de chamar a nossa primeira testemunha. César Machado, antigo motorista do Sr. Meireles. Duarte moveu-se imperceptivelmente na sua cadeira, a sua máscara de confiança a vacilar momentaneamente. César entrou na sala do tribunal, um homem de meia idade com cicatrizes visíveis no rosto. Depois de prestar juramento, Daniela começou o seu interrogatório. Sr. Machado, há quanto tempo trabalhou para o Sr. Meireles? 5 anos, senhora. Fui o motorista pessoal dele de 2018 a 2023. Durante esse tempo, teve ocasião de observar as suas interações com Inês Oliveira? César engoliu em seco. Sim, senhora. Eu levava-os a todo o lado. Vi muito mais do que queria. Pode elaborar? No início, ela parecia feliz, mas depois as discussões começaram, no carro. Ele agarrava-lhe o braço com demasiada força. Uma vez, ele hesitou. Continue, Sr. Machado, incentivou a juíza. Uma vez, ele empurrou-a para dentro do carro com tanta força que a cabeça dela bateu na porta. Ela estava grávida da Beatriz na altura. Ele disse que se ela alguma vez tentasse ir embora, ninguém a encontraria. O advogado de Duarte pôs-se de pé de um salto. Protesto. Boato. Indeferido, respondeu a juíza. A testemunha está a descrever observações diretas. Durante 2 horas, César detalhou um padrão de abuso e controlo que deixou muitos na sala de tribunal boquiabertos. Ele descreveu noites em que teve de levar Inês secretamente ao hospital, ameaças veladas contra a vida dela e da Beatriz, encontros suspeitos com homens que pareciam mais criminosos do que empresários. E por que está a testemunhar agora, Sr. Machado? Perguntou Daniela. César tocou nas suas cicatrizes. Porque eu tentei ajudá-la a fugir uma vez. Foi assim que as consegui. E por que... A sua voz vacilou. Porque na noite do acidente, eu vi o carro preto que a seguiu. Reconheci o motorista, um dos seguranças especiais do Sr. Meireles. Um murmúrio percorreu a sala de tribunal. Duarte manteve uma expressão neutra, mas os seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa. Daniela chamou então a sua próxima testemunha. Mariana Gonçalves, a antiga governanta, deu um relato comovente de como ajudar Inês a esconder documentos incriminatórios, como encontrar Inês a chorar inúmeras vezes, como ouvir a Duarte ao telefone a ordenar que tratassem do problema. A gota de água, contou Mariana, foi quando ele começou a mostrar interesse na Beatriz. Não como um pai. Era algo mais sinistro. A Inês percebeu então que tinha de fugir. À medida que a manhã avançava, Daniela construiu sistematicamente o seu caso. Apresentou registros hospitalares detalhados dos ferimentos de Inês, e-mails recuperados que mostravam as ameaças veladas de Duarte, filmagens de câmaras de segurança que capturaram momentos de violência que ele nunca soube que tinham sido gravados. Depois veio o momento que Ricardo mais temia, a declaração gravada de Beatriz. A sala de tribunal assistiu em silêncio enquanto o vídeo passava, de Beatriz sentada com a doutora Martínez, a descrever a sua vida com a mãe, a fuga constante, o terror nos olhos de Inês sempre que via um carro preto. E, finalmente, a noite fatal do acidente. A mamã estava feliz nesse dia, disse Beatriz no vídeo, a sua voz pequena, clara, mas suave. Ela disse que finalmente íamos para casa, que o avô nos ia ajudar. Depois, vimos os faróis no espelho. Ela ficou com tanto medo. O carro preto bateu-nos de propósito. Mesmo antes de batermos na árvore, a mamã gritou:
protege os bebés. Foi a última coisa que ela me disse. Não havia um olho seco na sala de tribunal quando o vídeo terminou. Até a juíza Moniz demorou um momento a recompor-se. Mas Daniela ainda não tinha acabado. Esma, juíza, gostaria de apresentar a nossa prova final. Ela fez um sinal a Chico, que entrou com uma pasta selada. Estes são os documentos que Inês Oliveira reuniu nos últimos meses da sua vida. Eles detalham uma operação criminosa maciça, envolvendo lavagem de dinheiro, extorsão e... Ela fez uma pausa para efeito. Múltiplos homicídios contratados. Duarte finalmente perdeu a compostura. Isto é ridículo! Estas acusações são ultrajantes! Senhor Meireles, advertiu a juíza, severamente, mantenha a compostura ou será removido da sala. Daniela continuou, implacável. Entre estes documentos, Exma. Juíza, está uma gravação de áudio da noite do acidente. A Inês, temendo pela sua vida, ativou o gravador do seu telemóvel. O dispositivo foi recuperado dos destroços. Toda a sala susteve a respiração quando a gravação começou. Mais depressa, a voz em pânico de Inês. Eles estão a chegar. Sons do motor a acelerar. Pneus a chiar. Mamã, estou com medo. A voz de Beatriz. Vai ficar tudo bem, querida. Estamos quase... Oh, meu Deus, não. Metal contra metal. Uma colisão. Isto é uma mensagem do Sr. Meireles, uma voz masculina desconhecida. Ninguém foge dele. Mais sons de impacto e gritos. Depois, silêncio. Duarte estava pálido agora, os seus advogados a sussurrar furiosamente entre si. Ricardo mal os notou. O seu coração estava a partir-se ao ouvir os últimos momentos da sua filha. Foi então que ele pediu para falar. Esma. Juíza, começou ele, levantando-se. Sei que cometi muitos erros. Falhei com a minha filha quando ela mais precisou de mim. O meu orgulho e a minha teimosia custaram-me anos preciosos que poderia ter passado com a Inês e os meus netos. A sua voz tremeu, mas permaneceu firme. Mas não estou aqui apenas à procura de redenção. Estou aqui porque 3 crianças inocentes precisam de proteção. A Beatriz, que aos 5 anos demonstrou mais coragem e força do que a maioria dos adultos que conheço. A Carolina e o Vasco, que mal começaram a vida e já conheceram tanto sofrimento. A Inês, a sua voz embargou-se momentaneamente. A minha filha morreu a tentar salvar os seus filhos, a tentar trazê-los para mim. Ela acreditou até o seu último suspiro que eu os poderia proteger. Não a posso trazer de volta. Não posso desfazer os meus erros passados, mas posso honrar o seu último desejo. Posso dar aos seus filhos o amor, a segurança e a família que ela sempre quis para eles. A sala de tribunal estava em silêncio quando ele terminou. A juíza Moniz estudou-o longamente antes de falar. Este tribunal viu provas substanciais de abuso, manipulação e, o mais grave de tudo, envolvimento direto no que agora parece ser um homicídio premeditado. Sr. Meireles, fica por este meio sob custódia. Enquanto os agentes se aproximavam de Duarte, ela continuou. A custódia única e permanente das crianças é concedida a Ricardo Oliveira. Além disso, todas as provas aqui apresentadas serão encaminhadas ao Ministério Público para investigação criminal. Duarte foi levado algemado, a sua fachada de civilidade despida, a lançar ameaças e acusações. Mas Ricardo mal o ouviu. Os seus olhos estavam fixos na porta lateral, de onde Beatriz vinha a correr. Acabou? Perguntou ela, atirando-se para os seus braços. Podemos ficar contigo para sempre? Sim, querida, respondeu ele, lágrimas a correrem-lhe livremente pelo rosto. Estás em casa agora. Para sempre. Naquela noite, na casa que agora era verdadeiramente deles, Ricardo observava Beatriz a brincar com os gêmeos na sala de estar. Pela primeira vez desde que os encontrou, ela parecia realmente uma criança de 5 anos, não uma adulta em miniatura a carregar o peso do mundo. A doutora Martinez, que ficou para jantar, sorriu com a cena. Vai levar tempo, observou ela, mas eles vão curar-se.
As crianças são incrivelmente resilientes quando se sentem seguras e amadas. Ricardo acenou, a pensar em Inês. Algures ele esperava, ela estaria a ver isto, a ver os seus filhos finalmente seguros e finalmente em casa. Avô, chamou Beatriz segurando um livro. Podes ler-nos uma história? A mamã lia sempre antes de dormir. Claro, querida, respondeu ele, acomodando-se no tapete com eles. A Carolina e o Vasco gatinharam imediatamente para o seu colo, enquanto Beatriz se aninhava ao seu lado. Enquanto lia, Ricardo refletia sobre como a vida podia mudar num instante. Há algumas semanas, ele era um homem solitário, consumido pelo arrependimento. Agora era um avô, responsável por 3 pequenas vidas que tinham transformado o seu mundo. O processo de cura seria longo. Haveria pesadelos, momentos difíceis e memórias dolorosas a enfrentar. Mas eles enfrentariam isso juntos, como uma família. A neve começou a cair lá fora, reminiscente daquela noite fatídica em que 3 pequenos refugiados bateram à sua porta. Mas desta vez, em vez de medo e desespero, a neve trazia a promessa de novos começos e memórias felizes à espera de serem feitas. Beatriz já dormia quando ele terminou a história, a sua mãozinha a agarrar a fita azul que pertencera a Inês. Os gêmeos também tinham adormecido, os seus rostos pacíficos pressionados contra ele. Gentilmente, para não os acordar, Ricardo pegou no seu telemóvel e enviou uma mensagem a Daniela. Prepara os papéis para mudar legalmente o apelido deles para Oliveira. A Inês iria querer isso. A resposta veio rapidamente. Já em andamento. E, Ricardo, ela estaria orgulhosa de todos vocês. Ricardo olhou para o retrato de Inês, agora pendurado num lugar de honra na parede da sala de estar. A sua filha sorria com aquele sorriso radiante de que ele tanto sentia falta, o mesmo sorriso que ele via no rosto de Beatriz quando ela estava verdadeiramente feliz. Obrigado, Inês, sussurrou ele, por me dares uma segunda oportunidade, por confiares em mim os teus tesouros mais preciosos. Prometo que não te desiludirei. Desta vez. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo a cidade de branco. No entanto, dentro daquela casa, aquecida não só pelo calor, mas pelo amor de uma família reunida, o inverno parecia distante. O pesadelo tinha acabado. A cura tinha começado. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de promessas. A primavera chegou à cidade, trazendo o perfume das flores e promessas de renovação. Ricardo observava da varanda enquanto os jardineiros davam os retoques finais no jardim da nova casa, uma elegante mansão nos subúrbios de Lisboa, rodeada por árvores centenárias e espaço suficiente para 3 crianças crescerem livres e seguras. Avô! A voz de Beatriz ecoou do jardim. Olha, as rosas que plantamos estão a brotar. Ricardo sorriu, descendo os degraus para se juntar à sua neta. Beatriz estava ajoelhada junto ao pequeno canteiro que tinham preparado juntos, os seus olhos a brilhar de excitação ao ver os primeiros botões vermelhos. São iguais às que a mamã mais gostava, disse ela suavemente, tocando gentilmente numa pétala. Sim, são, concordou Ricardo, lembrando-se de como Inês mantinha sempre um vaso de rosas vermelhas no seu quarto. Ela ficaria tão feliz por te ver a cuidar delas. Do outro lado do jardim, gritos alegres irromperam. A Carolina e o Vasco, agora com quase 2 anos, tinham acabado de dar os seus primeiros passos ao mesmo tempo, incentivados pela sua ama, Mariana Gonçalves, que agora era um membro permanente da família. Eles conseguiram! Gritou Beatriz, correndo para abraçar os seus irmãos. Avô, eles estão a andar. Ricardo pegou no telemóvel e gravou o momento precioso. Os gêmeos a cambalear nos seus primeiros passos incertos, Beatriz a bater palmas efusivamente, o sol do final da tarde a lançar um brilho dourado sobre a cena, como pura magia. Mais tarde, nesse dia, no seu escritório na nova sede da Fundação de Proteção Familiar,
Inês Oliveira, Ricardo revia os últimos relatórios. Em apenas 6 meses, a Fundação já tinha ajudado dezenas de famílias a escapar de situações abusivas, oferecendo apoio legal, alojamento seguro e uma oportunidade de recomeçar. Daniela Costa, agora diretora jurídica da Fundação, entrou com uma pasta de documentos. As últimas famílias foram realojadas com sucesso, informou ela. E o Centro de Apoio às Crianças está pronto para a sua grande inauguração na próxima semana. Ricardo acenou com satisfação. Na parede atrás da sua secretária pendia uma grande fotografia de Inês a sorrir, os seus olhos gentis a parecerem aprovar o trabalho que estava a ser feito em seu nome. Como está a Beatriz na nova escola? Perguntou Daniela. Surpreendentemente bem. Ricardo sorriu. Depois de todas as preocupações iniciais, ela está a prosperar. Fez 2 amigas íntimas e a professora diz que é uma das melhores alunas da turma. Era verdade. Depois de meses de terapia com a doutora Martínez e muito amor e paciência, Beatriz estava finalmente a agir como uma criança normal da sua idade. Os pesadelos tinham diminuído, substituídos por sonhos de brincadeiras e aventuras comuns. O telefone tocou. Era Mariana, a ligar para dizer que Beatriz tinha chegado da escola e estava ansiosa por mostrar algo. Vá, disse Daniela, a sorrir. A sua família precisa de si. Em casa, Beatriz esperava na sala de estar, a segurar orgulhosamente um papel colorido. Olha, avô, ganhei o prêmio de melhor redação da turma. Ricardo examinou o seu trabalho, intitulado A Minha Família. As palavras, escritas na caligrafia cuidadosa de Beatriz, comoveram-no profundamente. A minha família é diferente da maioria. Tenho 2 irmãos bebés gêmeos que são os mais fofos de sempre, mesmo quando choram os 2 ao mesmo tempo. Tenho uma ama que faz as melhores bolachas e conta histórias em espanhol. E tenho o melhor avô do universo, que nos salvou quando mais precisávamos. A minha mãe é um anjo agora, mas ela ainda cuida de nós, lá do céu. Às vezes, sinto saudades dela, mas sei que ela está feliz porque estamos seguros e somos amados. O avô diz que ela sorri sempre que nós sorrimos, por isso eu tento sorrir muito. Alguns podem pensar que a nossa família é pequena ou estranha, mas para mim é perfeita. Porque não se trata do tamanho de uma família, mas de quanto amor há nela. E na nossa família temos amor suficiente para encher o mundo inteiro. Ricardo abraçou Beatriz, lágrimas silenciosas a rolarem pelo seu rosto. Gostaste, avô? Perguntou ela, a sua voz pequena e esperançosa. Adorei, querida. A tua mãe estaria tão orgulhosa. Eu sei, sorriu Beatriz, aquele sorriso radiante, tão reminiscente do de Inês. Ela está sempre orgulhosa de nós agora. 1 ano tinha passado desde aquela noite de neve em que 3 pequenos refugiados bateram à sua porta. 1 ano de desafios, descobertas, cura e, acima de tudo, amor. Os gêmeos agora enchiam a casa com os seus risinhos e primeiras palavras, as suas personalidades distintas a emergirem. A Carolina, curiosa e determinada como a Inês, sempre a liderar as suas pequenas aventuras. O Vasco, doce e observador, sempre pronto para um abraço. Beatriz, a sua pequena guerreira, tinha finalmente encontrado a paz. Ainda havia momentos difíceis, claro, dias em que sentia mais saudades de Inês, em que as memórias do passado lançavam sombras nos seus olhos. Mas agora ela sabia que não tinha de carregar esses fardos sozinha. Ricardo estabeleceu novas tradições familiares. Os domingos eram para piqueniques no jardim, independentemente do tempo. Todas as noites, ele lia histórias para as crianças, tal como Inês costumava fazer. E em datas especiais, acendiam uma vela ao lado da sua fotografia, partilhando histórias e memórias felizes. A mansão, que antes parecia vazia e fria, agora transbordava de vida. Os desenhos das crianças pendurados nas paredes, ao lado de obras de arte valiosas,
brinquedos a partilhar espaço com antiguidades e, em cada divisão, fotografias de família capturavam momentos preciosos desta nova vida que tinham construído juntos. Nessa noite, depois de deitar os gêmeos, Ricardo encontrou Beatriz no seu local favorito, o banco de jardim debaixo do velho carvalho. — Em que estás a pensar? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. — Em como tudo mudou, respondeu ela, os seus olhos a refletir as primeiras estrelas que apareciam no céu. Antes eu tinha tanto medo, sempre a fugir, sempre a esconder-me. Agora sinto-me em casa. Ela sorriu, aninhando-se contra ele. Sabes, avô, a mamã dizia sempre que iríamos encontrar o nosso lugar seguro um dia. Acho que ela sabia que seria aqui, contigo. Ricardo abraçou a sua neta, o coração a transbordar de amor e gratidão. Vocês os três são o meu lugar seguro também, querida. Todos vocês me deram uma segunda oportunidade de ter uma família. No horizonte, o sol afundava-se em tons de rosa e dourado, pintando o céu com cores reminiscentes das rosas do jardim. Uma brisa suave trazia o perfume das flores e a promessa de muitos dias felizes que viriam. A fotografia de Inês no átrio principal da casa capturava perfeitamente o seu espírito, jovem, radiante, cheia de esperança. E agora, finalmente, Ricardo sentia que tinha honrado a sua memória, não só protegendo seus filhos, mas criando um legado que continuaria a ajudar outras famílias por gerações. Beatriz bocejou, cansada de mais um dia cheio. Hora de ir para a cama, pequenina. Ricardo sorriu. Está bem, concordou ela, levantando-se. Depois, parando na porta do jardim, virou-se para trás com um sorriso que iluminou o mundo. Boa noite, avô. Amo-te. Também te amo, querida, mais do que todas as estrelas. Enquanto a casa se acomodava gradualmente na quietude da noite, Ricardo demorou-se um momento no jardim. Uma estrela particularmente brilhante cintilava lá em cima, e ele sorriu, a imaginar Inês a velar pela sua família com aprovação. Obrigado, sussurrou ele para a noite, por me teres dado esta segunda oportunidade. Por me confiares os teus tesouros mais preciosos. Prometo que honrarei sempre a tua memória, cuidando deles. Uma brisa suave agitou as rosas vermelhas, como se acenassem suavemente em reconhecimento. Algures, Ricardo sabia, Inês estava a sorrir. O futuro estendia-se diante deles, cheio de promessas e possibilidades. Haveria desafios, claro, mas eles enfrentá-los-iam juntos, como uma família, unidos não apenas pelo sangue, mas pela escolha, pelo perdão e, acima de tudo, pelo amor incondicional. As luzes da casa brilhavam acolhedoras na noite que se aproximava, um farol de esperança e segurança. O lugar que Inês tão desesperadamente procurara para os seus filhos era agora uma realidade. E embora ela não estivesse fisicamente lá para o ver, o seu amor e a sua coragem viviam em cada sorriso de Beatriz, em cada passo que os gêmeos davam e em cada momento precioso desta nova vida que tinham construído juntos. O pesadelo tinha acabado. Um novo capítulo tinha começado. E desta vez era uma história de amor, cura e segundas oportunidades, tal como Inês sempre sonhara para a sua família.